Bom pessoal, chegamos então ao nosso terceiro vídeo da série, tendo já falado sobre a instabilidade de Rayleigh-Taylor, sobre o experimento de Reynolds e agora falamos sobre perda de carga em dutos. Tá? Então o objetivo desse vídeo e do experimento, que está por trás dele, é estudar o escoamento em dutos circulares, tá? Dutos de seção transversal circular, introduzir o conceito de perda de carga, que é um conceito importantíssimo dentro da engenharia, e discutir transição laminar turbulento em termos mais quantitativos, porque até então a gente tem falado mais em termos qualitativos. Bom, queria começar mostrando o arranjo experimental desse experimento que a gente vai trabalhar. Basicamente eu tenho um tanque de água que eu consigo manter o nível do topo da água constante ao longo do tempo, porque eu tenho uma mangueira alimentando esse tanque, tá? Apesar de que a água está saindo pelo duto horizontal embaixo, eu tenho uma mangueira que adiciona água constantemente e o nível de água fica constante porque eu tenho um ladrão na parte lateral ali. O que é um ladrão? É simplesmente um encanamento de retorno que impede que o tanque transborde pela parte de cima. Então o nível de água fica constante ali na altura do ladrão. Bom, mas aí a parte de baixo desse tanque está conectado a um duto horizontal, que é o nosso duto de seção circular, cujo escoamento é aquele que a gente quer estudar. E ao longo dele são conectados 20 tubos, verticais, que vão servir para a gente para medir a pressão no interior ao longo do duto horizontal. Então, em qualquer dessas estações, dessas 20 estações, se você quiser saber qual que é a pressão estática no interior do duto horizontal, basta você medir a altura do nível de água ali no tubo equivalente e aplicar a fórmula pressão igual a ρgh. Então a gente tem a distribuição de pressão estática ao longo do duto horizontal. Tá bom? Como a gente vai ver ao longo do vídeo, para uma dada vazão escolhida na válvula de saída, essa pressão ela vai decair linearmente ao longo da extensão do duto, e quanto maior a vazão, maior essa perda linear, o gradiente de pressão. Então a primeira coisa que será medida no experimento vai ser justamente os valores das pressões, os níveis de coluna d'água aí na escala milimetrada, para vocês aplicarem um mínimos quadrados e obter esse coeficiente angular, que vai dar justamente o valor do dpdx. E a outra coisa que a gente vai medir é a vazão. E como vai ser feito isso? Basicamente, da forma mais simples, que é medir o peso inicial e final de um balde, que tá coletando a vazão desse fluido, e dividir pelo tempo que foi cronometrado ali. Nesse experimento a gente vai trabalhar com uma balança digital comum, então não precisa fazer o que a gente fez antes, com célula de carga, etc. Vou passar para vocês direto o peso total medido, final menos inicial, e o tempo cronometrado, tá bom? Coloquei uma figura para vocês aqui, para vocês verem aí de antemão que a perda de pressão corre linearmente. Essa figura está meio ruim, não está muito nítida, mas acho que com um pouco de boa vontade vocês conseguem enxergar que os níveis de água ao longo dos tubos eles estão variando aí mais ou menos dentro dessa região vermelha que eu marquei aí. Então, continuando sobre o arranjo experimental, essa foto do lado direito aí mostra o nosso aquário, Vocês veem que tem uma mangueira constantemente alimentando ele. Vocês veem do lado direito o retorno da tubulação, que é o ladrão, para manter o nível de água dele constante durante o experimento. E tem também uma haste vertical, essa haste branca, que é um densímetro e um termômetro, 2 em 1, que fica flutuando no nível de água ali. Então eu coloquei uma foto ampliada dele na parte de baixo, para vocês verem como é que ele funciona. Bom, o termômetro é a parte de baixo, que fica totalmente afundada na água, e quando a gente tira ele, a gente olha com o termômetro está marcando nessa escala milimetrada de temperatura que está do lado direito da foto. Já o lado esquerdo são medidas de densidade da água, então essa é a parte do densímetro. Então como é que ele funciona? Basicamente você tem que olhar rente ao nível de água e ver aonde que a água está tangenciando nesse marcador, nessa parte milimetrada, que é o densímetro. Então ali a gente mede a densidade da água. Então vou passando para vocês que a densidade e a temperatura são esses valores que estão aí à esquerda, que são os mesmos que vocês usaram para a experiência de Reynolds, porque esses dois experimentos foram feitos no mesmo dia. E a viscosidade da água vocês obtêm através dessa temperatura, é tabelado, como já comentei no vídeo do experimento de Reynolds. O valor da gravidade local que vocês vão precisar também, pode usar esse valor aí, que já foi medido há muito tempo para o ITA, e vocês vão usar ele na fórmula do ρgh. Finalmente, os dois dados geométricos que vocês vão precisar, eu já coloquei aí, que é o diâmetro D do duto horizontal, quando vocês forem calcular o Reynolds, para ele vai precisar, e a distância ΔX entre os tubos verticais. Então, quando você for construir o eixo X,
as coordenadas, né, de cada um dos tubos onde foram medidas as pressões, vocês vão precisar desse valor para calcular o dpdx ali, tá bom? Aproveito para mostrar também sobre o procedimento experimental, né, que basicamente é o quê? Já expliquei que tem um recipiente, a gente mede num balanço digital o peso final menos o peso inicial, né, e mede com um cronômetro. As medidas que eu obtive são essas aí que estão no bloco de notas, né? Eu vou compartilhar esses dados também com vocês no pasta do G-Drive, mas basicamente já está tudo aí, tá? Eu medi 9 vazões, né? Que estão associadas a 9 gradientes de pressão que vocês vão medir. Então eu anotei aí o peso que eu medi, tentei mirar ali mais ou menos nos 900 gramas, tá? Às vezes medi um pouco mais, às vezes um pouco menos. E medir o tempo, né? Então essa representação que está sendo usada aí do cronômetro é minutos, segundos e centésimos de segundos, né? Lembrando que centésimo de segundo vai até 100, tá? Então nessa primeira medida o tempo total em segundos foi 45,52 segundos mais 2 vezes 60, tá? Esse é o total em segundos. E do lado direito tem uma foto mostrando como que seria a visualização do nível de água em cada uma das tubos verticais, né? Então você vê que forma um menisco e aí você pergunta, mas como que eu vou saber exatamente qual é? Eu pego a parte de baixo do menisco, a parte de cima, pego uma média? Então, isso é irrelevante para a gente desde que você seja consistente em como você está fazendo essa medida em todos os tubos, tá? Porque no fim das contas a gente não quer o valor absoluto da pressão. Só importa para a gente o coeficiente angular do fit linear, né? Então, isso é irrelevante. E as medições dos 20 tubos para as 9 medidas de vazões que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês no Drive, tá? Justamente um vídeo que eu fiz, então são 9 vídeos, né? Cada um mostrando as medidas dos 20 tubos, para vocês passarem para o Excel em casa e pegarem o mínimos quadrados, tá bom? Então estou fazendo exatamente como cada grupo teria que fazer no dia do experimento. Então os gráficos que vocês vão obter, né, desses dados são coisas desse tipo aí. Então coloquei um print aí de relatórios de anos anteriores para vocês terem uma noção, tá? Então você põe os dados medidos, né, de pressão como pontos discretos, tá? E você põe uma linha de tendência que na verdade vem ali dos mínimos quadrados, tá? Linear. Então esses são exemplos de gráficos aceitáveis, tá bom? Bom, vamos falar um pouco agora de teoria. Essa aula vai ter bastante teoria, mas fica ligado aí que eu acho que ficou bem didático, vai dar para vocês acompanharem bem. Então é o seguinte, imagina que você abriu a torneira de uma certa quantidade, né? Espera ali o nível de água equilibrar, né? E o escoamento chega num certo regime permanente, né? Ou seja, a vazão ela fica estacionária no tempo, né? Os níveis de água não vão mais mudar, ele fica todo estacionário ali, tá? Isso implica que nós temos uma vazão constante ao longo do duto, né? Quer dizer, ao longo do X, né? E, portanto, a velocidade média de cada seção do duto ali ao longo do X também é constante, né? Porque velocidade média vezes a área da seção transversal é a vazão volumétrica, né? Então, se a gente olha nas equações de Navier-Stokes, trouxe ela aqui, já mencionei ela no vídeo anterior, né? Ela nos diz que se o dU/dt é zero, ou seja, as partículas não estão acelerando, né, ao longo de x, elas estão com uma velocidade constante, o termo de gradiente de pressão ele tem que equilibrar o termo das forças viscosas, não é isso? Então, se a gente faz um desenho de um voluminho de controle ali dentro do nosso duto, né? Então, estou supondo aqui que o X está indo da esquerda para a direita, a gente tem uma estação 1 e a estação 2, né? Então, são bem próximas uma da outra, vamos pensar assim. Então, a gente tem um volume de controle que é um cilindro, na verdade, né? Então, a pressão na estação 1 vezes a área, menos pressão na estação 2, menos a área da seção, que é a mesma, né? Πr ao quadrado. Bom, eu estou fazendo balanço de forças aqui nesse volume de controle, tá, pessoal? Das forças externas sobre ele, que tem que dar zero, né? Porque ele está com velocidade constante, não é isso? Então, a pressão que está empurrando para frente, menos a pressão que está empurrando para trás, né? Ela tem que ser igual à força de cisalhamento viscoso, né? Ou de atrito viscoso, que tem nas paredes do duto, né? Entre o nosso volume de controle e as paredes internas do encanamento. Como é que a gente calcula ela? Bom, vai ser a tensão viscosa na parede, né? Que eu chamei de tal W, esse W é de parede em inglês, e multipliquei pela área da lateral do nosso cilindro, né? Que vai ser 2πr vezes o ΔX, né? Porém, a gente sabe, né, que assumindo essas estações 1 e 2 próximas uma da outra, que o P1 menos o P2 vai ser menos dP dx vezes o ΔX. Né? Esse sinal negativo é justamente porque o x está apontando para frente. Né? Bom, aí se você observa na equação que eu acabei de falar, né, P1 menos P2 fica em evidência, multiplicando πr ao quadrado, e a gente substitui a fórmula da direita e obtém, então, que a tensão cisalhamento na parede é igual a menos dP dx vezes o raio do tubo. Né? Então, vou chamar essa fórmula de estrela. Ela é a nossa primeira fórmula importante aqui.
E percebam que ela vale tanto para o laminar, né, quanto para o turbulento, se você pensar no turbulento em termos de escoamento médio, né, perfil de velocidade médio, porque eu não usei nada demais nessa fórmula, né, eu usei apenas um balanço de forças, então ela vale para os dois regimes, e para o transicional também. Bom, de qualquer forma, se a velocidade média é constante em x, continuando, né, é razoável supor que o perfil de velocidade também seja constante. Tá? Então, a função que descreve a variação de velocidade que vai da parede até o centro, né, duto até outra parede, é razoável supor que ela não esteja mudando com o x também, esse formato, tá? Que ela se mantém ao longo do duto. Então, a derivada dessa função de velocidade, né, o de y, onde y teria zero na parede, né, estaria subindo até 2r na outra parede, a derivada dessa velocidade longitudinal em y na proximidade da parede, ela também é constante, né, já que o perfil de velocidade não está mudando em x. E, portanto, a tensão cisalhante na parede, né, que vocês já devem ter visto a fórmula na teoria, é dada por viscosidade dinâmica vezes gradiente de velocidade na parede, ela também vai ser constante ao longo de x. Tá? E aí nós deduzimos, né, através da fórmula estrela, né, que eu reproduzi aí no centro aí do slide, que se a tensão na parede é constante, o dp dx é constante e, portanto, a pressão cai linearmente ao longo de x. Tá? Então esse é um resultado tranquilo de chegar, né, e ele vale tanto para o laminar como para o turbulento. Agora, se você usar que o gradiente de pressão, né, ele é constante nas equações de Navier-Stokes, tá? E aqui eu estou começando a particularizar para o laminar. Tá? Se você usa que esse valor é constante das equações de Navier-Stokes, né, juntamente com condições de contorno, de velocidade nula na parede e tal, né, é possível deduzir que o perfil de velocidades é parabólico na coordenada radial, né, coordenada que vai do centro ali, do eixo de simetria do duto até as paredes. Né? E isso só vale para o laminar por quê? Essa questão do perfil de velocidade ser parabólico, tá? Porque quando você vai trabalhar a equação de Navier-Stokes, que eu coloquei de novo aí no canto inferior direito, né, você tem que fazer essa hipótese do du/dt ser igual a zero, né, que no turbulento, na verdade, ele não é. Tá? Ele sempre tem uma não estacionalidade, né, o turbilhonamento dele. Então você faz hipótese de simetria e tal para chegar nessa fórmula, né, do perfil parabólico, que na verdade só vale quando você está trabalhando no regime laminar. Tá? Tem como fazer esse cálculo para o turbulento? É possível, né, mas envolve conceitos mais avançados que eu não quero entrar aqui. Mas é mais ou menos isso, né? Se você coloca para o laminar, né? Voltando agora, coloca o zero ali do lado esquerdo, Navier-Stokes, e o gradiente de pressão é constante, né? Você tem uma coisa como derivada segunda de U, né? É igual a uma constante. Claro que o Laplaciano ele tem na direção x e na direção y, né? Como a velocidade não muda na direção x, por causa que a vazão é constante, só fica a derivada de segunda em y. Né? Então a derivada de segunda em y é constante, significa que a gente tem que ter uma parábola. É isso? Bom, seria exatamente isso que eu falei se fosse um duto de paredes paralelas, né? Mas como é um duto circular, você tem que transformar esse Laplaciano para coordenadas cilíndricas, né? Mas fazendo as contas, você chega aqui também da parabólica. Tá? De qualquer forma, você tem lá uma parábola. Né? Como é que você descobre os coeficientes dela? Bom, você sabe que a velocidade tem que ser zero na parede, né? Que é as condições de contorno, de escoamento viscoso. Ele tem que ser simétrico em torno do y igual a r, né, que seria o eixo de simetria ali do duto, né, e você tem que usar um parâmetro que seria, por exemplo, velocidade máxima ou velocidade média, né, ou no caso você pode assumir um valor dado para a vazão volumétrica, tá, que eu estou chamando de Q, que está diretamente ligada à velocidade média do escoamento. Né. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, você deduziu que é uma parábola. Como que você acha os coeficientes da parábola? Você pode assumir que você sabe o valor da vazão volumétrica Q e usando, né, a simetria no centro e condição de contorno zero na parede, você obtém uma expressão completa, né, para o perfil de velocidades, né, para os coeficientes dessa parábola, e você, né, para o U de Y, e aí você pode calcular a derivada de U de Y na parede. Tá? Para que eu quero isso? Porque multiplicando pela viscosidade μ, eu obtenho a tensão de cisalhamento. Né? E aí, muito bem, se você fizer isso, você obtém essa fórmula que está na caixinha embaixo, né? Que é a nossa segunda fórmula importante. Estou chamando ela de 2 estrelas. Tá? Então, tensão de cisalhamento na parede, lembrando que esse é um resultado que vale só para o laminar. Tá? Ele é 8μ vezes vazão volumétrica dividido por πr ao cubo. Okay? Então, seguindo, se você iguala a equação estrela com a equação 2 estrelas, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, 2 estrelas está embaixo. E a estrela é essa que está no centro do slide aí, né? Se você iguala a tensão de cisalhamento nela, você vai diretamente encontrar uma relação entre gradiente de pressão e vazão, tá?
que de novo só vale para o laminar, né? Então, essa é a equação agora que está do lado superior direito, né? Se você quiser escrever em termos do diâmetro, ela fica semelhante ali também. E aí, uma das coisas interessantes que a gente pode fazer com essa fórmula, né, que é uma das propostas de análise para o relatório, é o seguinte, você consegue medir o dp dx, né, para cada vazão, então você tem o valor de Q, e você sabe o raio, né, o diâmetro, então dá para você estimar o valor da viscosidade da água. Tá? Então essa é uma análise interessante que a gente pode fazer. Né? Então para cada vazão e seu correspondente dp dx, você tem uma estimativa da viscosidade da água e você pode comparar ela com o valor real da viscosidade da água, que é tabelado via temperatura. Né? Então, você pode construir um gráfico como esse que está sendo mostrado aí. Ó. Esse é um das tarefas do relatório. Plotar a razão entre viscosidade estimada e a viscosidade real, né, que é a função da temperatura, versus o número de Reynolds. Claro, né, pessoal, que esse número de Reynolds aí é o número de Reynolds real que você vai usar. Né? Então, você vai calcular ele com a velocidade média via vazão de cada caso e a viscosidade real, né? Então você faz um gráfico desse tipo. E aí você começa a ver coisas interessantes, ó. Eu não sei qual é o Reynolds máximo que vocês vão chegar nesse experimento, tá? Mas enfim, a viscosidade, ela deveria mudar com o Reynolds, né? Ficam algumas perguntas para vocês pensarem, né? Então por que esse gráfico está se afastando do valor unitário, né? Quer dizer, o máximo que você deveria esperar seria ali que vai um pouco acima de 1, um pouco abaixo de 1, né? Um erro experimental que está aleatório por volta de 1. Né? Mas não, a gente vê claramente uma tendência, né, e positiva. Né? Vai aumentando o Reynolds, ele parece começar a subir, ao invés de subir depois descer, ou ao invés de descer, né, ele tem uma tendência de meio constante e depois começa a subir. Tá? A pergunta, será que dá para explicar esse comportamento com base no modelo de viscosidade turbulenta, que a gente discutiu já nos vídeos anteriores? Então, lembrando que viscosidade turbulenta a gente tem que pensar assim, retira os turbilhões do escoamento, né? E aí ele é como se virasse um escoamento laminar, e aí a gente aumenta a viscosidade molecular até que os efeitos de mistura sejam equivalentes àquele que os turbilhões causavam. Tá? Então é ao longo dessa linha aí que vocês têm que pensar. Ou seja, se a gente está aplicando essa fórmula do canto superior direito, né, que só vale para o escoamento laminar, né? Num escoamento turbulento, o que a gente está obtendo? A gente está obtendo uma viscosidade que um escoamento laminar teria que ter para, com essa vazão Q, gerar esse gradiente de pressão dp dx. Estão entendendo aí mais ou menos? Então vocês têm que raciocinar em termos desse caminho aí. Tá? Uma outra pergunta interessante é o seguinte, será que através desse gráfico a gente consegue estimar quantitativamente o início do Reynolds de transição? Né? Então seria uma medida quantitativa disso, né? Talvez com esse gráfico. Então vocês podem discutir tudo isso aí. Bom, continuando com a nossa teoria, né? Será que a gente consegue generalizar o nosso resultado, que vale a rigor só para o laminar, né? Pensando agora em quantidades adimensionais, né? Por quê? Porque lembrando que, como eu falei nos vídeos anteriores, a física adimensional de um escoamento só depende do número de Reynolds. Estão lembrados disso aí? Coloquei uma estrela, né, que é a seguinte ressalva, né? Na verdade, a física adimensional depende dos parâmetros característicos adimensionais relevantes para cada escoamento, né? Mas grande parte dos escoamentos de interesse para a gente, inclusive o que a gente está tratando aqui do duto circular, o parâmetro relevante é o número de Reynolds, né? Então, vamos tentar generalizar a nossa fórmula pensando nessa expressão, né, que a física adimensional só depende do Reynolds. Bom, primeiro vamos definir um gradiente de pressão adimensional. E eu vou chamar ele de F índice dW, né, que é o valor absoluto dp dx normalizado. Só isso, tá? Então, gradiente de pressão normalizado. Normalizado pelo quê? Bom, o dx eu tenho que normalizar por um comprimento, né, diâmetro de referência. No caso do nosso escoamento seria o próprio diâmetro do duto, né? O dp, né, eu tenho que normalizar por uma pressão de referência, né? Então eu coloquei uma pressão dinâmica de referência, baseada numa velocidade de referência qualquer. No nosso caso vai ser a própria velocidade média do escoamento, como a gente já vem trabalhando, tá? Esse fator, na verdade, ele é mais geral, tá? E ele é chamado, tem vários nomes, né? Fator de Darcy-Weisbach, por exemplo, por isso que eu coloquei o índice DW ali, né? É o nome mais formal dele, mas ele é comumente chamado de fator de Darcy, ou simplesmente fator de fricção ou fator de perda de carga, tá? Tem vários nomes. Mais para frente na aula eu vou falar para vocês sobre perda de carga em mais detalhe. Mas enfim, perceba que esse fator normalizado ele só pode ser função de números adimensionais.
Claro, né? Porque ele é adimensional, como é que ele vai ser função de uma coisa que não é adimensional, né? No fim das contas, ele tem que ser função de quantidades adimensionais também. E no caso, o único número adimensional que nós temos aí relevante é o número de Reynolds, tá? Então vamos fazer o teste para o caso laminar. Então, para o nosso caso laminar, usando a fórmula de cima, né? O nosso dp dx é 128 vezes μ vezes a vazão volumétrica, né? Que nada mais é que a velocidade média, que eu chamei de UM aí, vezes a área de seção transversal, né? Πr ao quadrado. E o denominador era π diâmetro à quarta, né? Bom, aí o fator que vai normalizar é o diâmetro em cima e embaixo pressão dinâmica, né, baseada na velocidade média. É isso? Então, se você faz essa conta aí, você vai chegar que é 64μ dividido por ρ, velocidade característica, e diâmetro característico. Ou seja, é 64 dividido pelo Reynolds, né? Então deu certo. O fator dimensional por sua função número de Reynolds também. Ah, isso vale para o turbulento também? Então, tem que valer, né? Lembrando que física dimensional de escoamento só depende do número de Reynolds, né? Com aquela ressalva que eu já mencionei. Mas qual que vai ser a fórmula? Então, pode ser uma outra potência de Reynolds, pode ser somatório de potências de Reynolds, pode ser qualquer coisa maluca que puder, né? Então, na prática, a gente obtém isso experimentalmente, né? E isso já foi consolidado num diagrama, num gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é o chamado famoso diagrama de Moody, tá? Basicamente ele mostra lá o fator de fricção, né, que é o outro nome do fator de Darcy, versus o número de Reynolds. Tá? É muito típico encontrar ele já na escala log-log, tá? Log 10 que eu estou falando, inclusive vocês vão ter que reproduzir esse gráfico para o relatório e façam ele na escala log-log também. Tá? Então olha só, para número de Reynolds baixo, a gente tem uma curva única, né, que é o do escoamento laminar. Vocês estão enxergando ali o 64 sobre Reynolds, né? Por que ela ficou uma reta? Porque a gente está na escala log-log, né? Então ela fica uma reta. Já para o turbulento aparece um monte de curva, né? Deixa eu explicar para vocês. Se o seu encanamento, né, se o seu duto for liso, a curva que tem de fator de fricção versus o número de Reynolds é essa curva de baixo, tá? A curva mais inferior aí. Porém, se o seu material tem muita rugosidade na parede, isso afeta o fator de fricção também, tá? Então essa fórmula, que é um fit de dados experimentais, ela inclui a possibilidade de você ter uma rugosidade epsilon também, tá? Só que ela tem que entrar como um segundo número adimensional ali, né? Então seria epsilon dividido pelo diâmetro do duto, você obteria diferentes curvas aí do seu fator de fricção, tá? No caso do nosso experimento, pode considerar essa rugosidade zero, tá? E vamos trabalhar só com essa forma do fator de fricção FD, que vai dar a curva mais de baixo, tá? E o que ele está chamando de turbulência completa, né, nessa curva pontilhada aí no gráfico? É só um nome que ele dá para o seguinte: perceba que em cada uma dessas curvas turbulentas ela depende do Reynolds, né? Só que existe um Reynolds suficientemente alto a partir do qual o fator de fricção fica praticamente constante, né? Então essa curva pontilhada está marcando, olha, para cada uma das curvas azuis, a partir desse ponto, que ela cruza a curva pontilhada, você chegou num estado de turbulência que já está totalmente desenvolvido, né, como se fosse assim. O fator de fricção não muda mais com o Reynolds, né? Então é basicamente isso, né? Como é que vocês obtêm essa curva para fazer o plot? Pode fazer numericamente, né? Software você consegue fazer isso facilmente, inclusive no Excel você procura uma função chamada atingir meta, né? E ele vai variar o valor ali do FD, né, para um dado Reynolds que você escolheu, até que o lado esquerdo bata com o lado direito, né? Você pode subtrair um do outro e tentar atingir meta para esse valor dar zero, né? Enfim, tem várias formas de fazer isso. Mas então, o gráfico que eu espero que vocês entreguem é mais ou menos um gráfico assim que tem do lado direito, tá? Então vocês vão colocar umas curvas teóricas, né, na escala log-log, o do laminar, que a gente já sabe analiticamente, né, e o do turbulento que vocês vão obter numericamente. Não precisa nem colocar essas várias curvas variando o nível de rugosidade, né? Dá para colocar só a primeira lá de rugosidade zero, a mais baixa. E vocês vão colocar os valores experimentais que vocês obtiveram, né, do dp dx normalizado, para cada número de Reynolds que vocês vão calcular com a velocidade média via vazão, né, e com a viscosidade via temperatura, e vocês vão obter esses pontos que aí no gráfico está em vermelho, né. O padrão, pessoal, é resultado analítico, né, ou de referência, curvas contínuas e dados experimentais que vocês estão apresentando em pontos discretos, tá? No máximo você liga com segmentos de reta aqui, o que está mostrando aí, tá bom? Então, esse gráfico ele é muito interessante, né, porque ele mostra o quê? Justamente que você vai aumentando o Reynolds e o seu coeficiente de fricção, uma hora ele vai gradualmente passar de uma tendência que é de escoamento laminar para a curva de tendência que é de escoamento turbulento, tá bom? Eu não sei até qual Reynolds máximo vocês vão conseguir chegar, porque
esse experimento ele normalmente usa água aquecida, né, porque isso reduz a viscosidade da água e, consequentemente, aumenta os Reynolds de trabalho ali, né? Mas o aquecedor esse ano estava com problema, não consegui arrumar a tempo e a água está mais fria, portanto, eu acredito que a faixa de Reynolds que vocês vão obter vão ser mais baixos do que estão aparecendo aí, tá? Então, não sei se vocês conseguem estar dentro assim do turbulento já. Mas, enfim, algumas perguntas para o relatório, né? A partir desse gráfico aí. É possível inferir o início e o fim da faixa de transição pelos pontos experimentais, né? Já comentei que não sei qual é o Reynolds máximo que vocês vão atingir, mas no pior dos casos vocês vão dizer, bom, se eu tivesse obtido mais pontos, né, com Reynolds maiores, eu poderia ou não inferir essa faixa, né? Então a gente está trabalhando de novo, né, com indicações quantitativas da faixa de transição, tá? Pergunta, essa faixa que vocês estão obtendo aqui, ela está consistente com o gráfico, né, anterior que a gente discutiu da viscosidade estimada, né? Falei de viscosidade turbulenta. Será que esse gráfico aqui ele se relaciona com aquele, né? Então vale a pena discutir isso no relatório. E esses Reynolds, né, essa faixa de transição que vocês observaram, elas estão semelhantes àquelas do experimento de Reynolds? Por que sim? Por que não? Então como justificar diferenças, né? Será que tem mais perturbação lá, mais aqui, né? Então vocês dão uma pensada nisso aí, tá? Bom, eu queria mostrar essa figura muito interessante também, que é de uma simulação, tá? Ela não é um duto, né? Ela é uma placa plana, então a gente está vendo aqui os comentários sobre uma placa, que é basicamente uma camada limite, né? Mencionei para vocês aqui a camada limite no vídeo anterior, mas enfim, essa simulação mostra, né, a formação desses turbilhões ao longo do escoamento, na medida que o escoamento passa de laminar para transicionar para turbulento, né? E esse gráfico do lado inferior direito, ele mostra para a gente uma medida da tensão de cisalhamento na parede, né, o coeficiente de fricção, versus o X, né? Para a camada limite, o número de Reynolds, um dos números de Reynolds característicos é o Reynolds baseado na distância X de desenvolvimento dessa camada limite, né? Então, a gente vê uma curva que é bem próxima daquela que a gente obtém para diagrama de Moody, né? Então, a gente tem uma curva teórica pontilhada ali, que é a tendência linear, outra curva pontilhada que é a tendência turbulenta, né? E na prática a gente vê a tensão de cisalhamento saltando, né, gradualmente de uma das curvas para outra curva, né? Lembrando que pela nossa fórmula estrela, né, que foi a primeira que eu deduzi, a tensão de cisalhamento era igual ao dp dx vezes o raio, né? Então o diagrama de Moody, que mostra o dp dx normalizado, a gente meio que compara diretamente com esse gráfico aqui que mostra o coeficiente de fricção CF, né, que nada mais é do que a tensão de cisalhamento normalizada, tá? Então os dois gráficos são bem semelhantes nesse aspecto. Bom, chegando já perto do final da aula, deixa eu explicar para vocês sobre o conceito de perda de carga, finalmente, né? Bom, nesse contexto que a gente está trabalhando, essa palavra carga se refere à energia total do escoamento, tá? Então inclui velocidade, energia cinética, e inclui pressão também, tá? A pressão hidrodinâmica, ela é de certa forma como uma energia potencial, né? Então lembra da equação de Bernoulli, por exemplo, em que pressão e energia cinética são intercambiáveis ali, tá? Então, à medida que o escoamento, né, ele vai, ou uma partícula fluida, ela vai percorrendo, né, o interior de um duto circular, o que vai acontecendo? A energia cinética dela é constante, né, porque a vazão é constante ao longo de x, mas ela vai recebendo uma força viscosa ali. Então, ela vai perdendo energia potencial, né? Pode pensar, no caso pressão, né? Pode pensar como uma energia potencial elástica, talvez, né, das moléculas do fluido ali, e ela vai perdendo capacidade de realizar trabalho, né? Então, por exemplo, por que o nível da coluna d'água fica mais baixo ao longo do escoamento, né? Ao longo do X? Porque naquela estação o fluido já tem menos capacidade de empurrar, né? Através da causar uma pressão ali na base, de empurrar aquela coluna d'água, né? Então o fluido vai perdendo energia em forma de pressão ali. O interessante é que diagramas de perda de carga, né, semelhantes a esse Moody, eles podem ser levantados, obtidos experimentalmente, para dutos genéricos, tá? Para partes de encanamento, né? Quer dizer, uma dobra de um encanamento com obstrução, enfim. E esse tipo de diagrama são usados extensivamente na engenharia e não só em projeto hidráulico, né? Coisa mais óbvia que a gente pensa é um projeto hidráulico, né? Então o engenheiro vai pensar na planta hidráulica de um prédio, por exemplo, ele vai ter que calcular, né, cada encanamento que puxa a água da rua ou que vem de uma caixa d'água, né, quantas dobras tem para chegar em cada apartamento, qual é a pressão de água que vai
chegar, né? Então como é que ele faz esse cálculo? Bom, cada parte, cada seção do encanamento, ele vai usar um diagrama de perda de carga específico, né? Ele trabalhando com uma determinada vazão de projeto, ele sabe calcular a velocidade em cada seção e, portanto, o Reynolds, aí ele vai no diagrama de cada parte, né? E vê a perda de carga, né? Ele calcula o dpdx pelo diagrama, multiplica pelo comprimento, né, longitudinal daquela seção e obtém o ΔP, tá? Então ele consegue saber a pressão de água que vai chegar em cada apartamento. Enfim, uma aplicação muito interessante é o projeto de túneis de vento, tá? Então é bem semelhante, né? O túnel de vento nada mais é do que um duto gigante, né? Então, sabe-se, por exemplo, a velocidade média em cada uma das seções do túnel de vento, né? Normalmente você tem uma seção inicial que é um duto convergente, né, para acelerar o escoamento. Aí você tem a seção de teste, onde tem a velocidade máxima de projeto, e depois uma seção divergente, né, onde o escoamento desacelera para a atmosfera. Então, em cada uma das seções, você consegue calcular a velocidade média ali, né, porque você sabe a vazão do escoamento ao longo desse duto, né? Claro que a vazão máxima tem que ser constante, né, para se conservar a massa. Se for baixas velocidades, o escoamento não for compressível, dá até para você usar a relação área vezes velocidade, né, constante, né? Usa tranquilamente aí. E você tem, portanto, a velocidade em cada uma das seções. Se for um escoamento de alta velocidade compressível, tem outros jeitos de fazer também, variando a densidade, tá? Mas, de qualquer forma, você sabe a velocidade em cada seção, você calcula o Reynolds em cada seção, e aí existem diagramas de perda de carga para cada componente dessas seções também, tá? Se for um duto convergente, se for um duto divergente. As curvas de perda de carga, por exemplo, vão variar com o ângulo do divergente, por exemplo, tá? E você coloca esses parâmetros geométricos e você obtém o ΔP, a perda de pressão, ao longo de cada uma dessas seções do túnel de vento, tá bom? E aí você soma essas perdas de pressão, todos os ΔPs, e multiplica pela vazão ao longo do túnel, né? Essa multiplicação vai te dar a energia total que o escoamento está perdendo por unidade de tempo. Basta perceber que ΔP vezes vazão está diretamente relacionado com força vezes velocidade, né, que é potência, não é isso? Então, na verdade, esse cálculo do somatório de ΔP vezes vazão já vai te dar a potência da hélice ou do compressor que você usa nesse túnel de vento, né, para movimentar o escoamento, e é assim que você faz o projeto, tá? De qual é a potência que eu preciso ter na minha hélice, no meu compressor, para atingir uma determinada vazão ou velocidade, né, de projeto na seção de teste, tá bom? Então finalizo mostrando para vocês a figurinha, que é um esquema aqui do túnel de vento que a gente tem no ITA, né, o maior que a gente tem no ITA. Tem um outro maior pelo CTA lá no IAE, né, mas esse é o maior que a gente tem no ITA. Fica no laboratório FENG também, não sei quantos vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Mas enfim, do lado esquerdo tem a entrada de ar, né, então tem um duto convergente. Aí tem a seção de teste, coloquei essa seta vermelha aí, né, apontando para o modelo que ficaria na seção de teste. Inclusive, tem um cálculo que você faz da perda de pressão, né, que o escoamento percebe ao atravessar um modelo de teste desse, tá? Tem como estimar isso também. Mas enfim, depois ele segue por um duto que já começa a ser divergente, né, e em algum momento você vai ter um agente fornecedor de potência, né. Existem túneis em que esse compressor, essa hélice está antes da seção de teste, não é o caso aqui, tá? Então, eu coloquei essa segunda setinha vermelha aí para mostrar, né, como é que a nossa hélice fica dentro do divergente ali, tá? Mas então, ao longo de cada uma dessas seções, a pressão vai caindo, tá? E através do agente fornecedor de potência, essa pressão ela é restaurada, tá entendendo? Perceba que a velocidade média ela não pode mudar após, né, o agente fornecedor de potência. Não, ela tem que continuar igual por causa da continuidade, né? Senão, se entra menos massa do que sai naquela região, vai ficar faltando massa ali ao longo do tempo, né? Não, tem que ser iguais. Então, o que tem que aumentar de energia? A pressão, né? Já que a energia cinética não pode. Então, se você faz um gráfico de pressão versus X, né, dentro do túnel de vento, você teria a pressão caindo, né, dentro de cada componente, e através do agente fornecedor de potência, a pressão sobe drasticamente, né? Depois, se tiver mais alguma seção final divergente, ela vai decair mais um pouco, mas ela tem que chegar lá no final igual a pressão atmosférica, tá? Então a pressão no final tem que ser igual à pressão na entrada, que é atmosférica, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente trabalhou vários conceitos interessantes aí, né? E fechou o que a gente tinha começado nos outros vídeos, tá bom? Então bom laboratório para vocês e bom relatório também. Dúvidas, coloquem no comentário do vídeo, que aí toda a turma consegue acompanhar e eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Tchau!